Nós encostamos o carro na beira da estrada, saímos imediatamente do veículo e um objeto em forma de trapézio, de cor laranja, se iluminou no céu. Não estava muito alto, talvez uns 1.500 pés. Ele apenas ficou pairando ali, sem fazer absolutamente nenhum som. Mas um laranja brilhante, como um laranja que pulsava, e logo em seguida decolou. A uma velocidade que simplesmente desafiava todas as leis da física. Ele viu algo sair da água no meio do Oceano Atlântico, ao largo da costa de Norfolk, na Virgínia. E ele disse que o que ele havia estudado em termos de física na Academia Naval não o preparou para ver o que ele viu. Uma nave espacial saindo da água. E aí... É o Patrick aqui da Vetted. Tem um vídeo muito interessante para vocês hoje. Tive uns problemas elétricos no estúdio, então não pude gravar um vídeo normal com todo o meu equipamento, mas ainda assim quis trazer um vídeo para vocês. Então eu ia fazer este vídeo com esta entrevista que Ross Coulthard fez com este sujeito. Ele é um denunciante da CIA. Ele chegou a ser preso por denunciar a CIA. Um verdadeiro denunciante, ok? O nome dele é John Kiriakou. Provavelmente já viram muitas entrevistas com ele. Mas ele tem uma história interessante sobre OVNIs, que eu nunca tinha ouvido antes. Mas, na verdade, quando fiz alguma pesquisa, descobri que ele já contou essa história, algumas vezes diferentes, e não tenho certeza de como nunca me deparei com isso, mas é realmente interessante. Então, ele se sentou com Ross Coulthard e contou uma história realmente incrível sobre ver este OVNI no interior Amish. E, na verdade, eu morava no interior Amish também. Um salve para Letitz, Efrata, Lancaster, PA. Isso foi há muitos, muitos anos, mas morei lá por alguns anos. Então, tá escuro como o breu lá fora, e quando ele era adolescente, que ele saiu e viu este OVNI com o pai, né? E é uma história bem interessante, né? Então, normalmente eu coloco uns trechinhos entre os clipes e tudo mais. Não consigo fazer isso hoje. Então, basicamente, eu juntei um pequeno vídeo de compilação com vários trechos do John falando sobre esse avistamento e também conversando com o Ross sobre qual o envolvimento da CIA em que os OVNIs poderiam ver. Essa é um dos vídeos também. Então, não sei, é muito interessante só ouvir o que ele pensa sobre ele contar a história dele, sabe? Há também a história de um piloto que viu um OVNI sair do oceano, né? Uma nave espacial a emergir do oceano, não é? Então, é muito, muito interessante. Por isso, aproveitem este vídeo de compilação. Muito obrigado, pessoal. E a gente se vê no próximo. Mas quando tinha 17 anos, meu pai e eu estávamos dirigindo por uma estrada muito escura, atravessando o que é conhecido como a região Amish. Os Amish você sabe o que são os Amish, certo? Eles não usam eletricidade. Estava muito escuro, eram por volta das 10:30 da noite. Vimos um clarão de luz muito forte, seguido por um segundo e depois por um terceiro clarão. E eu disse, o que é aquilo? Encostamos o carro no acostamento, saímos dele e um trapézio laranja se iluminou no céu. Não muito alto, a uns 1.500 pés. Ele apenas pairava lá, sem fazer barulho, mas brilhando laranja, como pulsando laranja. Um homem parou com o carro atrás de nós, saiu e perguntou, o que é aquilo? E nós respondemos, não fazíamos ideia, estava simplesmente pairando no ar. Então ele simplesmente voou para longe. A uma velocidade que simplesmente desafiava as leis da física. Nós voltamos para o carro e eu perguntei ao meu pai, o que é que a gente faz agora? Devemos ligar para a polícia ou algo do tipo? E ele respondeu, e vamos dizer o que a eles? Que vimos um disco voador e ele simplesmente sumiu? Eles vão pensar que somos malucos e por isso não contamos a ninguém. Eu não contei a ninguém por muitos anos, exceto para a minha mãe. Mas eu sei o que eu vi. O que eu vi estava perfeitamente claro. Com isso e com esse pano de fundo... Como seria de esperar numa posição que se ocupa na CIA, você está em contato regular e de rotina com oficiais militares, ao nível dos oficiais. Conheci provavelmente centenas, ou pelo menos 100 pilotos ao longo dos anos da Força Aérea, Marinha, Fuzileiros Navais. Literalmente, cada um deles viu algo e o relatou. A maior parte ainda está em canais de comunicação classificados no Pentágono, mas todos eles viram algo. Um deles... alguém por quem eu nutro grande respeito.
Gretley me contou que viu um sair da água no Oceano Atlântico na costa de Norfolk, Virgínia. E ele disse que o que ele estudou de física na Academia Naval não o preparou para o que viu, com uma nave espacial saindo da água. Uma pergunta que tenho para você antes de eu entrar nesse assunto sobre o seu avistamento é que você provavelmente não notou nenhum som, não é? Não se ouve absolutamente nada, nenhum ruído, silêncio total, nem o menor zumbido. Sem zumbido, nada. Estava apenas pairando ali, com 4 luzes laranja, nos 4 cantos trapezoidais, brilhando intensamente em laranja. E então, de repente, decolou, como eu já havia mencionado, a uma velocidade absolutamente fantástica, partindo de um completo repouso. Aquilo simplesmente não era possível. E sem estrondo sônico? Nada. Vê, é a coisa que se ouve sempre, sabe? Quando entram na água, as pessoas veem-nos a entrar na água, sem salpicos ou a sair. Não. E então também muitas pessoas falaram sobre eles dispararem num instante a milhares de milhas por hora e também no radar. E nunca ouvi um único relato que dissesse que houve um estrondo sônico. Então, Agora que você menciona isso, nem eu também. Voltamos para o carro. Começamos a dirigir para Sharon. Eu disse ao meu pai, devemos ligar pra alguém? Devíamos, chamar a polícia ou algo assim? Eu tinha 17 anos naquele momento. E ele me perguntou, e o que é que vamos dizer? Que vimos um disco voador e depois ele simplesmente voou pra longe? Sim, as pessoas vão pensar que somos completamente loucos. E então, não contamos a ninguém. Eu contei pra minha mãe no dia seguinte e meu pai disse, sim, é verdade, foi exatamente o que vimos. A arma da DARPA, acha? Teria sido, pois é. Essa é a minha intuição sobre muitas dessas coisas. Sabe, a princípio as pessoas disseram, meus amigos, primeiro eles queriam saber se eu tinha bebida, o que fazíamos muito antigamente. Eu disse, não, eu não estava bebendo, eu estava com meu pai. Eles disseram, bem, tinha que ser um balão, certo? E eu disse, bem, é o que eu teria pensado. Exceto por esta velocidade fantástica com que ele partiu. Eu nunca tinha visto nada igual. Estava parado, sem emitir qualquer som. Zoom, simplesmente assim, e desapareceu. Então eu disse, eu não sei o que diabos era aquilo. Não estou dizendo que eram homenzinhos verdes. Eu honestamente não sei o que era. Poderia muito bem ter sido alguma coisa da DARPA. Quer dizer, não temos bases militares na área, mas quem sabe? O primo do meu pai tinha um restaurante em Alexandria, Virgínia, e costumávamos ir lá todo verão visitar os parentes. Bem, o filho do dono tinha um melhor amigo que era piloto de F-18. Em Norfolk, Virgínia. Lembro-me tão claramente como o dia de hoje que ele disse muito casualmente, e isso deve ter sido em 1970, eu diria 76 ou 77. Ele disse que, como piloto de F-18, eles sempre veem essas coisas. Ele disse que há um procedimento operacional padrão onde eles documentam o avistamento, é classificado, e então o enviam para o Pentágono, onde fica parado em algum banco de dados. E ele disse, você se acostuma, exceto quando os vê sair da água. Ele disse que aquilo sempre o deixava em pânico porque ele não sabia se o tinha avistado e estava a sair da água, descia para recolher uma amostra da água, está a viver debaixo da água, mas ele e todos os outros pilotos documentavam cada um desses avistamentos. E agora sabemos, graças a esses vazamentos estratégicos do Pentágono de há uns 2, 3 anos, que todos estavam vendo essas coisas e todos as estavam documentando, absolutamente. Acredito que a CIA desempenhou um papel crucial no que é provavelmente o maior encobrimento da história humana, o encobrimento do conhecimento de uma inteligência não humana. E um dos maiores argumentos que recebo de pessoas que não entendem como a inteligência funciona é: se fosse esse o caso, Ross teria vazado, que não se pode guardar segredos assim. Agora, notei no início da nossa entrevista, você disse que segredos têm um jeito de vazar, as coisas têm um jeito de vir à tona, e eles têm no assunto UAP. Tem havido... Eles têm, com vídeo. Com certeza, incluindo vídeo. Logo no meu primeiríssimo dia de trabalho na CIA, minha primeira pergunta foi, onde está o material dos OVNIs? E meu novo chefe riu e disse, essa é a primeira pergunta de todos nós. E ele diz, é uma questão militar. Tudo está no Pentágono. Nosso trabalho é recrutar espiões,
roubar segredos e analisar os segredos. Bem, a razão pela qual eu estava interessado, eu não queria parecer um maluco, claro, certo? Eu sou altamente instruído. Eu tive, sabe, cargos de autoridade, sabe, com presidentes, e me encontrei com reis e primeiros ministros, e gosto de pensar que sou uma pessoa séria. Se há uma coisa em que a CIA é realmente muito boa, é compartimentalização. E você pode direcionar a informação de forma restrita. Você pode impor um controle sobre ela. Por exemplo, você pode classificá-la como ultra secreta. Você a classifica como ultra secreta e 100 mil pessoas ainda têm acesso a essa informação. Se você o chama de ultra secreto, você sabe, gafanhoto. Bem, então isso é um compartimento. Talvez apenas 10 pessoas tenham acesso a isso e se reportem diretamente ao presidente. Então é possível manter um programa como esse em segredo. O que você acha? Estou te convidando a especular aqui. Qual você acha que é uma explicação plausível para o governo ter se complicado nos EUARs para efetivamente negar qualquer conhecimento de uma inteligência não humana interagindo com o planeta? O Pentágono emitiu um comunicado oficial negando de forma categórica que exista qualquer tipo de envolvimento extraterrestre. Eles são extremamente cautelosos com o uso da expressão envolvimento extraterrestre com o nosso planeta. Eles não utilizam a expressão inteligência não humana. Eles não nos permitem usar ou substituir essa palavra pela sigla INH. Então acho que é um ponto bem crucial. Por que esconderiam isso? Por que não ser transparente? Por que não dizer a verdade ao público? Bem, eu acho que há duas razões, e eu estou apenas especulando. Eu não tenho nenhuma informação privilegiada, mas, por um lado, eu acho que ao longo de muitos anos, não queriam causar pânico. E eu acho que eles acreditavam que, se admitissem que havia algum tipo de algo de outro mundo, se houvesse seres de outro mundo que tivessem vindo à Terra e talvez caído e tivéssemos parte da tecnologia deles, teria havido pânico. Deus sabe, havia pânico na década de 50.